No ar, aqui na Rádio FT, ABC Entrevista. Apresentação, André Vieira Coelho. A você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil, um grande abraço. Estamos chegando para mais uma edição do ABC Entrevista em radioft.com.br e também no nosso canal do YouTube, Rádio Futebol Total. Ativa o sininho para receber as notificações, se inscreva, bora chegar a 2.000 inscritos. E no programa de hoje, estamos recebendo uma das melhores repórteres da televisão do Brasil. Ela que, nascida em Minas Gerais, foi feita fazendo a faculdade da Universidade Católica de Minas Gerais, como parte da formação dessa universidade do Porto, em Portugal. Se destacou pelos trabalhos realizados na área esportiva das afiliadas da Rede Globo. Atualmente, ela está no SBT Mineira, começou como repórter esportiva da TV Cruzeiro, pelo Premier FC. Fez parte do Globoesporte.com, o YouTube oficial do Clube Mineiro. Na cobertura dos jogos, com entrevistas especiais, conseguiu mesclar entretenimento e jornalismo, atuou em séries, departamentos do clube, quando encarou passar por todos os treinamentos dos atletas. Em 2016, foi repórter e apresentadora do Globo Esporte na TV Centro-América, afiliada da Globo em Cuiabá, Mato Grosso, que curiosamente vai estar agora na primeira divisão do futebol do Brasil. Com uma proposta divertida e popular, lançou quadros de linguagem fácil, utilizando o humor e a irreverência. Foi contratado em 2018 para viver no interior de São Paulo. E aí depois cabe uma explicação que depois a gente vai fazer mais para frente. Ela também foi apresentadora do bloco diário de esportes da IPTV, primeira edição, e repórter esportiva da emissora, com contribuições para o Globo Esporte São Paulo e também no Sport TV foi repórter de campo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Campeonato Paulista de 2019, como setorista da Ferroviária, uma das principais equipes do interior paulista. No final de 2019, ela se tornou a primeira mulher a narrar um jogo pela rádio CBN na partida das seleções femininas de Brasil e México em Araraquara, na Fonte Luminosa. E a primeira mulher a narrar a partida no grupo EPTV, no Globoesporte.com, pela final da Taça das Favelas do futebol feminino em Campinas. Em novembro do ano passado, a jornalista começou ao trabalho no SBT, a TV que tem torcida, que por muitos anos foi considerada o sistema brasileiro de televisão, como era muito chamado nos anos 90, sendo a primeira repórter mulher no novo projeto esportivo da emissora. Atua na cobertura dos clubes brasileiros e da Libertadores da América, que vai começar a sua próxima temporada. Eu estou falando dela, ela que nasceu na cidade interior de Minas Gerais, Fernanda Arantes. Tudo bem, Fernandinha? Um abraço para você. Tudo jóia. É um prazer falar com você, André. Mineirinha, né, de Curvelo, Minas Gerais, interiorzão de Minas, o interior que eu tenho muito carinho, muita consideração. E agora a gente está aí no mundo, né? Como que você começou na televisão? A forma, né, como aconteceu? Porque você fez faculdade, foi morar lá fora, até vir ao Brasil, demorou um tempo para você até chegar na TV Cruzeiro. Então, foi de uma forma muito curiosa, porque quando eu fiz a faculdade, eu fiz a PUC Minas, em Belo Horizonte, e aí eu tive a oportunidade também de fazer, né, aquela graduação de sanduíche, que você faz parte dela em Portugal. Eu tive a oportunidade de ter contato com alguns dos setores da televisão, no meu caso, principalmente pela edição. Eu sou apaixonada por edição. E eu não queria ir para frente das câmeras. Eu sempre trabalhei na produção, na edição de vídeos, cheguei a ser cinegrafista também no laboratório de vídeo da PUC. Eu passei por todos os setores por trás das câmeras e eu me interessava e era realmente apaixonada por isso. Quando eu era estagiária, eu estagiei em várias TVs mineiras, né, da Rede Minas, estagiei na Record, fiquei muitos anos na Record e estava sendo preparada para me tornar uma repórter, porque tive o interesse de permanecer na televisão e muito de início sempre falam da reportagem, né? Só que estava voltada muito para a questão da edição, que era uma coisa que até hoje eu sou apaixonada,
e do jornalismo factual geral, né? Caí na Record e estava nesse sentido de apuração, sempre me interessei muito. E aí, o primeiro contato em frente às câmeras foi quando eu estava fazendo o laboratório de vídeo da PUC, que um dos meus chefes falou assim, menina, você tem que ir para frente das câmeras. Eu falava, não, mas como assim, gente? Pô, vai, eu não vou te renovar aqui no laboratório para você buscar essas televisões. E aí não renovou meu contrato, eu estava editando ali, tive que buscar a TV e a TV me deu esse impulso de começar a pensar na reportagem. E quando eu me formei, eu estava na Record Minas, o mercado de Belo Horizonte estava muito difícil, a gente teve momentos, no meu caso foi em 2015, em que o mercado estava muito saturado, teve demissões, um momento muito difícil para o jornalismo, e eu não fui contratada, né? Eu era uma estagiária de longa data da Record, inclusive essa minha ida para Portugal foi entre esse estágio na Record, eu já estagiava e tive a bolsa, e fui para Portugal, voltei para a Record, e aí eu tive que voltar para Curvelo, voltei para Curvelo, fiquei um mês em Curvelo, só que, para minha alegria, os cinegrafistas da Record iam me ver jogar bola todo dia depois do estágio, numa quadra, bem pertinho da Record Minas, e acabaram comentando, tem uma menina que joga bola, que entende, né? Essa menina joga bem, e acabou de formar. E a TV Cruzeiro estava buscando, a produtora que faz a TV Cruzeiro estava buscando uma menina, uma mulher, né, recém-formada, que entendesse de futebol, que jogasse para passar na pele, todos os departamentos, enfim. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu acabei fazendo um teste, passei, comecei a trabalhar no final do ano de 2015 na TV Cruzeiro, e aí foi quando o jornalismo esportivo apareceu na minha vida, por jogar bola, por jogar futsal, e nunca mais eu deixei de amar esse setor. Eu sou realmente apaixonada e não penso em mudar mais de área, não. Até porque, né, Fernanda, duas coisas sempre costumo dizer que chamam mais atenção. O esporte ele é uma forma de transição para as pessoas que nos acompanham do outro lado e de você fazer a sua função também. Claro que tem os seus riscos, tem as suas funções, você tem uma série de coisas, tem a questão das pessoas duvidarem pelo clube que você torce, pela maneira como você torce, então tem muita coisa que você abre mão disso para trabalhar. O que, depois de um tempo, lógico, hoje, se você voltar para trás, você certamente deve se autoanalisar das coisas que você fez. Mas você se arrependeu de algum momento de entrar na profissão, de entrar no jornalismo e falar assim, será que vai ter esse caminho? Esse caminho vai ser esse? Ou vou voltar para o geral e não vai resolver mais nada na vida? Então, é engraçado isso, que a partir do momento que eu entrei no jornalismo esportivo, eu tive muita certeza de que era isso que eu ia investir. Eu tive muita certeza no que eu gostaria de seguir. Embora antes disso acontecer, eu tivesse muita dúvida pelo fato de ser mulher, numa faculdade em que os homens falavam muito sobre o assunto e eram pessoas muito qualificadas, se posicionavam muito bem. Só que depois que eu entrei, né, nesse meio que era muito mais machista do que a gente vê hoje, graças a Deus, as pessoas entenderam que o esporte é lugar nosso, né? Eu compreendi que o fato de eu não estar imersa tão claramente numa sociedade que falava sobre esporte era muito cultural. Eu que vim de uma cidade do interior, não era estimulada dentro da família a assistir jogos de futebol, eram mais meus irmãos a jogar. Para você ter ideia, né, meu pai não deixava eu jogar futebol porque falava que moça tinha que ter, né, o corpo bonito, sem nenhum hematoma, sem quebrar nada. E aí, hoje em dia, eu, né, não vejo sentido nessa fala e nem ele. Mas, às vezes, né, tá tão imerso numa sociedade, uma coisa que as pessoas não percebem, que ainda bem que isso está sendo esclarecido e que a gente pode falar isso com tranquilidade para que realmente não aconteça mais, né? E que as pessoas podem mudar de visão, a gente pode ensiná-las, enfim. Então, eu achava que eu não tinha chance nesse mercado.
até eu entender que sim, esse mercado poderia me abraçar e que é um mercado para todos e que a gente poderia mudar essa cultura, né? E foi nisso que eu me baseei. Eu comecei a trabalhar muito intensamente, eu acho que deixei até um pouco a minha vida pessoal de lado para poder dar certo isso nos últimos 6 anos e defender essa bandeira de ocupar novos espaços sendo mulher, junto com as outras mulheres que já vinham lutando, né? Que antes de mim tivemos grandes repórteres, temos grandes repórteres, e fazer dar certo, fazer com que essa carreira desse certo. Nunca pensei em voltar para o geral. Eu já fiz muito geral, porque em algumas afiliadas da Globo que eu passei, quando não tinha algum jogo, eu tinha que cobrir o geral. Fazia essa dobra, né? Que para mim era fácil, porque já estava imersa nesse mundo. Mas hoje eu me sinto totalmente realizada em ter condições como uma profissional qualificada, né, que se preparou para isso, que vem se preparando, acho que a preparação é diária, e de ter o espaço, de entender que o mercado também os abraça, que quer isso também, né, que essa igualdade. Isso, para mim, é muito legal. E você. É engraçado que você sempre teve um estado diferente. Você começou em Minas, foi para Mato Grosso, que é um estado completamente diferente, com um conceito completamente diferente, toda uma forma de linguagem, forma de falar, pronúncia, qualquer frase que você vai falar na cidade, no estado é completamente diferente. Como que você foi parar no Mato Grosso, em Cuiabá? Como que isso aconteceu? A forma que você me perguntou é muito legal. A gente que é repórter, ele normalmente está do outro lado, fazendo a pergunta, né? Até difícil estar nessa posição. Mas eu gostei muito da forma que você perguntou, porque foi exatamente isso, foi uma loucura. Eu, mineirinha, tive que me mudar, eu tive 3 dias para me mudar para outro estado, não conheci ninguém, foi um momento muito difícil da minha vida pessoal, de desafio, eu era muito nova, eu tinha 23 anos, e já cheguei, apresentei o Globo Esporte algumas vezes, um desafio enorme, a linguagem diferente, a cultura diferente, até a dança era diferente lá, né? Conhecer o rasqueado, o lambadão, mas foi muito importante para a minha carreira para construir o que eu sou hoje. Por quê? Primeiro, a questão do desafio, de você entender que muitas vezes você é mais forte do que você imagina para se adaptar e ser flexível. E segundo, porque eu cheguei num momento em que Cuiabá tinha poucos elementos de esporte que chamavam a atenção, mas nós tínhamos o desafio de fazer um programa de qualidade com entretenimento e para as pessoas locais, sabe, que também amam o esporte. Eu lembro que o Cuiabá estava na Série C, o Luverdense estava na B, caindo, e nós conseguimos resgatar muito isso. O estadual era de uma forma bem decadente, bem difícil, muitos times endividados, e nós resgatamos muito essa questão do amor do cuiabano, do mato-grossense pelo esporte. E para mim, né, como repórter, foi um exercício magnífico pelo fato de não ter tantas informações disponíveis, de ter aprendido a ir além na informação, porque quando você não encontra tão facilmente na internet, né, hoje eu vejo como é tranquilo, não é tranquilo, né, mas que tem mais elementos para você trabalhar com um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo, sabe? Todos esses times que têm uma assessoria, têm um núcleo de comunicação, sabe? Espalhar a informação. E aí, quando você chega em clubes que a estrutura é totalmente diferente, uma cultura diferente, que primeiro você tem que aprender a cultura, entender o meio que você está imerso, e aí sim, depois, buscar as informações, sabe, de uma forma diferente, de uma forma alegre. Foi um exercício sensacional. Hoje eu tenho mais tranquilidade em chegar num clube e bolar algumas pautas, pensar em algumas coisas por causa desse exercício que Mato Grosso me trouxe. Sem falar que é uma cultura muito alegre, assim, com culinária maravilhosa, pessoas incríveis, um lugar quente, 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 difícil de morar por causa do calor, mas quando você se apaixona
por aquele local, você vê mesmo o porquê de tanta felicidade, assim. Foi muito incrível esse momento da minha vida. 1 ano e 9 meses em Cuiabá, que eu aprendi e que eu evolui muito como profissional e ser humano. Agora, por que que você saiu do Mato Grosso para ir para São Paulo, primeiramente por interior, né? Porque normalmente as pessoas, quando vai para um outro centro, já vai logo na capital, logo na primeira, né? Como na maioria das vezes. Aí você, de repente, você sai de um estado que não tem grande alcance nacional, para você ir para um interior de São Paulo, que é muito forte, que tem um dos principais clubes do interior envolvidos na Copa do Brasil, no próprio Campeonato Brasileiro, só tem uma noção, na Série B, nós já tivemos aí metade dos clubes do interior que estiveram na primeira divisão e estiveram entre as séries A, B e C. É um negócio de louco. Tá? Então, para você sair do Mato Grosso e você ir para o interior, por que que você escolheu o interior de São Paulo para se acostumar com São Paulo? Primeiro, porque eu já tinha intenção de retornar ao Sudeste para ficar mais perto de casa, né? É uma questão de logística para poder ir para casa. Foi bem interessante isso para mim. Mas, principalmente, eu preciso falar isso porque foi um divisor de águas na minha carreira, pelo Paulistão. Eu sabia que indo para a região, né, de São Carlos, Araraquara, na região central do estado de São Paulo, na afiliada da Globo, eu teria a possibilidade de fazer o Paulistão pelo Sport TV, teria a oportunidade de fazer a Copinha também, que, né, foi onde muitos conheceram o meu trabalho, e eu sabia que ia dar uma visibilidade, né, que ia trazer um retorno interessante, que tinham poucas mulheres atuando no interior de São Paulo, e é um estado que vive muito também a questão do futebol, a questão do esporte. E eu teria a oportunidade de apresentar todos os dias um programa, que eu amo também a apresentação, mas principalmente pela força do estadual que tem em São Paulo, que é bem diferente isso em Mato Grosso, né? O estadual ele está se fortalecendo, hoje em dia existe uma desigualdade gigantesca, porque o Cuiabá é um time que tem um grande investimento, diferente dos outros que ainda sobrevivem em Mato Grosso, infelizmente, mas eu torço muito para que exista mais equilíbrio entre os estaduais, que isso é uma realidade em todo o Brasil, né? Em vários estados do Brasil a gente vê esse desequilíbrio. Mas em São Paulo, a força do interior, a visibilidade, eu sabia que ia trazer algo de bom. Eu não sabia que ia trazer algo de tão bom, porque no interior eu tive muitas chances legais, assim, de cobertura, e a Ferroviária é um clube incrível também, que eu adorava cobrir, não só a Ferroviária, o Rio Claro, o Veloclube, assim, são vários times que eu tinha um contato direto, né, em São Carlos também, o Grêmio São Carlense, o São Carlos, todos esses times me trouxeram experiências legais, e o que eu mais queria naquele momento era a experiência das transmissões. Para você ter ideia, eu fiquei 1 ano e 9 em Mato Grosso, e não, naquele momento ainda o Cuiabá não tinha se fortalecido, as transmissões do Luverdense eram poucas, Lucas do Rio Verde era muito longe, e eu não tive a oportunidade de fazer uma transmissão, por exemplo, do Sport TV. Primeira vez que eu fiz foi no interior de São Paulo, pela IPTV, e também foi assim, cheguei e já fazia um dia sim, um dia não. Foi loucura, mas foi muito importante para o meu desenvolvimento como repórter. Mas você tá lá, você sai de um estado, vai para outro. E é engraçado, né? Porque quando você sai do Mato Grosso, o Luverdense chegou a estar na Copa do Brasil, né? Chegou a enfrentar o Corinthians. Depois, que eu me Eu lembro. estava lá ainda quando enfrentou o Corinthians, né, que teve esse jogo Luverdense e Corinthians, mas aí quando eu saí, o Cuiabá, o Luverdense caiu para a Série C e o Cuiabá teve a oportunidade de ir para B. Ah, é verdade. Tanto que o Luverdense quase faliu financeiramente para depois. Infelizmente. Situação complicadíssima que está vivendo lá, né? Mas aí, beleza. Você vai lá como repórter e tal. Aí, de repente, alguém chega para você e fala assim: Ah, vamos botar você para ser narradora. Vamos lá, narrar o jogo aí.
qualquer coisa, quase nada. Uma função, assim, de pouca responsabilidade, né? Tipo, tranquilo, super de boa, que poucas pessoas tinham utilizado essa função. Quem que deu essa ideia de você narrar jogo? André, eu vou falar que foi a coisa mais desafiadora da minha vida, mas também foi uma das mais incríveis, porque é o que eu falei no início da nossa entrevista, sabe, de você saber a força que você tem, do que você pode fazer, né? Eu estava no almoço na IPTV e demonstrei o meu interesse em um dia me tornar uma narradora. E aí, nesse momento, eu falei que estava treinando, revelei, né, que já tinha um interesse, só por ser também uma área que existem poucas mulheres atuando. E aí, né, uma das pessoas falou assim, mas então por que você não narra? Eu falei, então vamos narrar. E virou esse projeto na CBN. A gente começou a treinar, a gente teve 3 semanas de preparação e foi fazendo muitos pilotos, tentando achar um ponto certo, porque eu também não tinha uma inspiração feminina para imitar, para pegar esse exemplo, né? Naquele momento eu não tinha, e é difícil você, com uma voz feminina, interpretar uma narração de um homem, é totalmente diferente. E, bem, foi aí nesse momento que eu decidi encarar, e pela CBN veio a oportunidade de fazer um dia depois, porque foi no sábado a transmissão da Taça das Favelas e no domingo o jogo pela CBN, o amistoso, né, entre Brasil e México. Veio tudo junto, veio num combo. E aí eu já fiz 2 narrações no final de semana, cuidando muito da voz, cuidando muito da mente para não ficar ansiosa. E guardei esse projeto. Depois disso, eu tive até algumas oportunidades de treinar, até na própria Globo, né? A gente chegou a fazer alguns pilotos, mas ficou um projeto guardado para o futuro aí. Não se sabe quando vou tirá-lo de novo. Nesse momento, estou muito concentrada na oportunidade do SBT. Sim. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar sobre o SBT, por conta que a própria Fernanda, agora nessa retrospectiva do final do ano, ela fez uma narração de eventos esportivos do ano. Inclusive, o meu clube na Alemanha citou o direito nome de estádio certinho e tudo, Brasil. Eles não têm noção de como é a alegria dessa pessoa, né? Que, pelo amor de Deus, eu nem acreditei, até porque para uma emissora que não tinha tradição nenhuma, nem esportivamente na Europa, nem nada. De repente, se você falar o nome do estádio corretamente, se falar o nome de maneira corretamente, tudo isso para um público totalmente novo, que está no final do ano, uma virada de ano, é totalmente diferente. Mas, enfim, é uma questão que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas já que estamos falando do SBT, eu tenho uma pergunta aqui. Algumas ouvintes mandaram pra gente, eu mandei lá no Stories do Instagram, para ver se a galera poderia dar um help, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: o Marcelo de Sena, da capital paulista, ele fez 2 perguntas, eu vou fazer a segunda mais para frente. A primeira foi o seguinte: qual foi o momento que o SBT te fez o convite oficial para fazer parte da equipe de esportes? E aí? Foi em novembro, e essa história ela é bem engraçada, porque quando eu vi, né, saiu em todos os jornais que o SBT iria começar a investir no jornalismo esportivo, eu li a matéria e falava assim, nossa, que legal, que bom que tem mais emissoras que têm esse interesse, nossa, que legal, eu adoraria fazer parte disso, mas eu acho que, né, não estou em São Paulo ainda, vão ter várias pessoas na minha frente, e elogiei e joguei para o universo, eu acho. Joguei aquela vontade. De repente aparece no meu telefone, pelas redes sociais, né, os responsáveis por esse núcleo. E eu fiquei muito feliz que foi por um trabalho que eu vinha desenvolvendo há tanto tempo e que pessoas viram e que pessoas falaram do meu nome, eles buscaram saber e chegaram até mim. Então foi uma surpresa muito boa, muito alegre,
a ficha demorou a cair, eu já aceitei logo de cara. Eles me deram até 2 semanas para me programar, então foram 2 semanas que eu já sabia o meu destino em dezembro. Eu cheguei em novembro, perdão, dia 2 de novembro já tava no SBT, né? Foi no finalzinho de outubro que eu recebi isso. Então foram dias de segredo, mas que eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu sabia que eu tinha vontade de vir para São Paulo e tinha vontade de começar um projeto do zero, né? Que é o que o SBT tem feito e tem feito com muita maestria. Eu estou muito orgulhosa dos nossos frutos. E é engraçado, né? Tava vendo seus stories no Instagram de toda a tua mudança, né? Do nada você teve que pegar um avião e pegar um apartamento para você mudar tudo muito rápido, não sabendo o que fazer, não conhecendo a cidade de São Paulo praticamente inteira. E olha que eu fui para São Paulo algumas vezes por conta dos meus encontros lá com o Borussia Dortmund Brasil. E a única vez que eu fui no estádio, de fato, pessoalmente foi no Morumbi, quando teve os encontros dos Legends. Então, tipo, uma cidade muito grande. Não dá para conhecer absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí você teve que chegar em São Paulo, achar uma casa para morar, ter que mobiliar tudo em pouco tempo, já tem que fazer uma transmissão logo de cara, depois tem que fazer matéria para o brasileiro, para o SBT Brasil. Gente, como que você Mas já conseguiu foi assim? pior. Já Ah, foi pior, já foi pior. Eu lembro que de Belo Horizonte para Cuiabá eu me mudei em 3 meses, eu não tinha onde morar. Eu fiquei morando 2 meses na casa da moça do RH, porque ela chegou para fazer a entrevista e falou assim: Fernanda, onde você vai morar aqui em Cuiabá? Eu falei: não sei ainda. Ela falou: não, peraí, vai para minha casa. Acabou que viramos amigas e que, né, ela me deu uma morada durante um tempo. São Carlos também foi da mesma forma. Eu sempre tive anjos, sabe? Que apareceram sem eu programar. Eu sempre fiz minhas mudanças sem programar nada. E aí deixei tudo também de mudança para trás, fui para São Carlos e consegui um apartamento. Em São Paulo eu tive mais tempo também, foi uma programação um pouco melhor, até porque eu já tinha um familiar aqui em São Paulo que me ajudou muito, meu irmão, e aconteceu também de uma forma muito natural. Eu acho que essa falta de medo, eu até vou usar a palavra coragem, mas eu acho que foi muita a ausência de ficar com aquela agonia do que vai acontecer. Eu só ia, eu vivia muito presente, sabe? Me fez encarar tudo isso, tanto que imagino até que a gente vá conversar da final da Libertadores, que foi o maior evento da minha vida. Eu estava muito tranquila, estranhamente tranquila, porque eu acho que eu não entendi a dimensão do que estava acontecendo na minha vida, na minha carreira, e eu só estava vivendo. A vontade de trabalhar, sabe, André, assim, a vontade de fazer acontecer, de dar certo, sempre foi tão grande na minha vida que foi maior que o medo. A vontade sempre foi maior que o medo na minha carreira. você sempre quis fazer as coisas diferente do natural? Ou você queria fazer algo que todo mundo fala assim, olha, vai ser esse padrão, é esta forma de trabalhar, ou nada, ou você quis fazer tudo diferente, tudo diferente? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Quando você está dentro de uma empresa, você está prestando um serviço para a empresa, então você tem que atender o que aquela empresa pede, né? Uhum. Mas você também tem a sua personalidade, você tem a sua verdade. E a gente tem que valorizar isso, a gente não pode esquecer dela, muito pelo contrário, tem que saber unir essas duas coisas. E quando eu comecei na TV Cruzeiro, até por ser uma das poucas mulheres, eu ainda me senti um pouco acuada, né, de me posicionar. Eu estava aprendendo a como me portar na reportagem e aprendendo também a como conviver no meio, como levar situações. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu cheguei um pouco mais preparada, mas aprendi muito também no mercado lá, Uhum. muito mesmo. Em São Carlos, eu já me sentia mais tranquila, tentando também lidar com todas as situações do mercado, mesmo dentro, existe um padrão da Globo que é muito legal, que é um padrão de qualidade, mas é um padrão a ser seguido, né? E eu sempre gostei muito da questão do entretenimento, muito da alegria, da leveza, e sentia muita falta de trabalhar dessa forma, embora algumas vezes eu tinha essa liberdade.
E quando veio o convite do SBT, o que me encantou foi essa forma de fazer o esporte que o SBT tem colocado, né? Está fazendo a proposta de ser um entretenimento, mas com muito jornalismo esportivo, com muita informação, com muita credibilidade. Então, um não deixa a desejar com o outro. A gente consegue andar junto, sem perder a mão, assim. Claro que algumas vezes a gente se anima muito com o entretenimento, outras vezes a gente se anima muito com o jornalismo esportivo, mas as duas coisas estão presentes no SBT, um produto que eu fico feliz da gente entregar para esse telespectador, que vai se sentir bem em casa, em família, alegre, e não vai deixar de ter nenhuma informação com credibilidade. Eu me sinto muito bem no SBT. Aliás, eu diria que o SBT, trabalhar no SBT, você sair da zona de conforto. Com certeza. Porque você tem uma questão ali rígida, uma rotina e tal. O SBT, a gente sabe, para quem não se lembra, nos anos 90, foi muito clássica em função da própria Copa do Brasil, que tem a maior audiência da história, 54 pontos, não é pouca coisa, com o grande saudoso Luiz Alfredo, que agora não é mais narrador, se aposentou, por conta do problema de saúde que ele tem. Numa equipe que você tinha do Luiz Ceará, que você tinha Orlando Duarte, você tinha tantos e tantos profissionais do mais alto gabarito possível, né? E eu estava conversando com a Fernanda aqui fora do ar, né? Estava me lembrando aqui, né, dos tempos em que o SBT era chamado de Sistema Brasileiro de Televisão, que era o slogan na época que fez muito sucesso, né? Sim. A Indy, que fez muito sucesso também, tanto que essa final agora, do dia 29, agora da vitória do Palmeiras por 1-0, ela se tornou a segunda maior audiência do esporte dentro do SBT, superando... Dia 30, né, na final da Libertadores, fizemos aí, desde 2004, a maior audiência, né, e o interessante, assim, o da zona de conforto que você falou, eu acho que foi, na verdade, um desafio para a gente, porque a emissora ficou muito tempo sem o esporte, né? Foi uma lacuna muito, muito grande, e nós estamos resgatando novamente esse telespectador para entender que, sim, é com a gente o esporte aqui, o SBT é a casa do esporte também. Então, esse é o desafio, né? Trazer de novo esse telespectador que tem vindo, que tem dado uma resposta tão legal. E eu acho que a final da Libertadores foi, assim, algo... Nossa, às vezes me falta palavras, mas foi algo incrível para a emissora, para os profissionais que trabalham, são, né, de alto gabarito também. O SBT sabe muito bem fazer isso, né? Sim. Trazer o pessoal para fazer dar certo um projeto. E aí, uma coisa eu digo para você, Fernando. Se a gente fazer uma final de Libertadores da maneira como você fez, tão brilhantemente, ainda mais tendo um repórter como o André Galvão também, que é outro fera, né? Um cara que trabalha no rádio há muito tempo também, né? O Theo, bom, o Theo não preciso dizer, né, Brasil? O Theo é um cara que sempre abraçou as pessoas, né? Quando você chegou no SBT, o seu primeiro jogo da Libertadores foi o jogo contra o Libertad. Palmeiras e Libertad no Allianz Parque, jogo da volta, porque não tinha como levar 2 repórteres para o Paraguai por conta de todos os protocolos que foram feitos, né? Por conta do Covid-19. Quando você fez a sua primeira transmissão, o que o Theo te falou? O que ele te passou de dicas? Qual foi as primeiras coisas que você aprendeu com o Theo desde o seu primeiro jogo? O Theo José é uma pessoa muito generosa. É um profissional gigante e uma pessoa muito generosa. Então, desde o início, ele teve muito cuidado, né, comigo, que estava numa transição. Imagina só, eu já tinha feito transmissões amistoso do Corinthians, tinha feito o Paulistão várias vezes, a Copinha várias vezes, Copa do Brasil e Troféu do Interior. 5 campeonatos que eu tinha feito transmissão pelo Sport TV. E a Libertadores, né, um torneio internacional, vamos colocar assim, continental, eu não tinha feito, e eu já chego numa fase que o Palmeiras pega o Libertad, e, né, ele se preocupou muito em como eu estava, né, o SBT se preocupou muito
em me ver tranquila para aquele momento, tanto que eu só comecei a fazer transmissões quando eles realmente viram que eu tinha me adaptado e que eu conseguia, né, respirar um pouco. E aí, quando veio essa responsabilidade, a gente conversou antes. Opa! Me ligaram aqui, é o trabalho. Voltamos. Oh, prossiga. Quando o Theo, né, viu que eu iria começar nessa sequência de transmissões, ele me ligou um dia antes, no dia também a gente se falou, então foi muito tranquilo. Eu estava nervosa na minha estreia, óbvio, mas foi muito tranquilo porque eu tive uma assistência, né? E o André também. O André foi uma pessoa sempre muito bacana comigo, de chegar e de falar, ó, ele me chama de Mineira. Ô, Mineira, o que você precisar? É assim, assim, assim. Então, eu tive muito suporte, sabe? Eu não vou contar exatamente as nossas conversas, não, mas eu tive um auxílio muito, muito grande. Foi tanto que depois, quando eu fiz o River Plate, já foi muito mais tranquilo. Tanto que o do jogo contra o River Plate, o Theo teve Covid-19, né? E isso até eu fiquei um pouco meio assustado, porque, né? A maneira como aconteceu com ele, a idade de que ele tá, né? 58 anos de idade. E o Alan teve que vir de última hora, né? Para fazer o jogo de volta da semifinal. No jogo de volta da semifinal, como você não teve muito tempo para falar com o Alano, para trocar uma ideia, para fazer o time de chamar a informação e tudo, é, pesou um pouco a pressão, saber que você, além de você ter mais audiência, essa troca de narrador de última hora poderia ter atrapalhado alguma coisa? Não pesou, porque aí que entra, né? A equipe que a gente tem nos bastidores é uma equipe muito forte, sabe? E eu tive um suporte dessa equipe, até mesmo para me preparar e para me tranquilizar, que foi fundamental não só para mim, mas para o André Galvão, para o nosso narrador também, que mandou muito bem, Luiz Alano, e o Theo, mesmo, né, ausente, e se cuidou muito bem o Theo, todo mundo ficou preocupado, mas o Theo, ele foi muito responsável, né, se cuidou direitinho e graças a Deus não teve nada, mas ele também esteve presente o tempo todo, sabe, conversando com a gente, dando dicas. Eu queria que todo mundo pudesse ver como o Theo trabalha antes de uma transmissão. Então, quando ele soube, né, que foi de última hora, ele já tinha deixado todo mundo preparado, já tinha conversado com todo mundo. Então, quando nós chegamos para transmitir, né, a surpresa mesmo foi o Luiz Alano, que segurou muito bem e que foi bem bacana, foi forte também. Imagina o momento que você tem que substituir ali, sem muito tempo, né, de se preparar, e ele foi extremamente bem, mas nós já estávamos preparados pelo Theo e por toda essa equipe que foi incrível com a gente nos bastidores. A gente tem uma equipe muito forte. Ainda mais numa semifinal pesada, com o River Plate campeão da América, com o Palmeiras que já vinha numa crescente com o Abel Ferreira, de uma maneira muito interessante. Então, acho que tudo isso também pesou para que acontecesse a transmissão muito bem, tanto que chegou quase nos 30 pontos na semifinal, e na final chegou a ter 31 pontos. Aliás, por falar nisso, você falou um pouquinho aí da final da Libertadores, mas eu não vou deixar passar. O Jonathan Moreno, de Lençóis Paulista, também no interior de São Paulo, que fica, acho que lá perto de Ribeirão, por aí, ele fez a seguinte pergunta: Fernanda, qual foi a sua sensação de ser a primeira mulher a cobrir uma final de Libertadores da América? Você estava muito ansiosa no dia, e aí é bom fazer uma explicação. O meu querido Celso Miranda, meu amigo de muito tempo, tentou explicar sobre a questão da transmissão de 92, da final da Libertadores, entre São Paulo e News Old Boys, em que o São Paulo foi campeão da Libertadores, que foi a primeira final fora da Globo, né? Com a Rede OM, com o Galvão Bueno, então empresariado, né? Que fez a narração naquele jogo. E na TV Cultura, por conta do nível de satélite, né? De alcance,
para todos os estados poderem acompanhar a decisão, o Carlos Fernando, que hoje está no Band Esportes, fez a narração daquela decisão e tivemos a repórter mulher. Só que como o jogo não foi nacional, assim, vamos dizer assim, regional, de certa forma, tecnicamente, então isso não conta para a final. A última vez que nós tivemos uma repórter mulher no SBT foi no Campeonato Paulista de 2003, quando o Corinthians foi campeão paulista contra o São Paulo na decisão dos 2 jogos de 3-2. Eu até tenho que lembrar o nome dela para não deixar passar partido, porque senão capaz de todo mundo me descer a lenha nos comentários, né? Estou até vendo. Mas enfim. Então, já para você responder, o Fernando, sobre essa questão, você estava muito tranquila, né? Ao contrário de estar ansiosa. O que você fez para se preparar para a final da Libertadores? Inclusive com a questão da viagem, todo o preparo que você teve de pré-jogo, até para a gente entender um pouco como é que funciona. No início, eu já estava esperando que eu fosse ficar extremamente ansiosa, até porque eu não sabia dessa informação, né, que em rede nacional eu seria a primeira mulher. Eu fiquei um pouco assim impressionada, porque, como eu disse, né, em outras entrevistas, nós tivemos grandes repórteres, mulheres, que poderiam ter tido essa oportunidade e que essa informação me revela que não tiveram, né? Que já estavam atuando há mais tempo que eu. Então, por um lado, eu fiquei impressionada, né? Infelizmente, ainda tem essa pauta de estrear mulheres em grandes eventos. E depois eu fiquei feliz. Pensei, poxa, então tá, se essa é a realidade que a gente tem, que bom que agora, em 2021, a gente vai abrir uma porta e vai começar a mudar isso, né? Que se tem a primeira, quer dizer que vem as outras aí. Então, isso eu já fiquei mais feliz e mais tranquilo. E aí, durante a semana, eu comecei a me preparar para ficar muito nervosa. Eu pensei, gente, eu vou ficar nervosa, é um momento muito grande, principalmente pelo Maracanã, que é um estádio que eu sempre tive vontade de conhecer e que eu nunca tinha tido um jogo lá. E aí foi quando eu tive a surpresa de ter muita coisa para estudar e ter, sabe, aquela preparação árdua que a gente sempre faz antes dos jogos, e ter a tranquilidade de ter eu tive 2 dias antes da final para me preparar, e antes disso eu estava fazendo aquela série do SBT, né, chamando a final da Libertadores, que foi muito legal também, uma das séries de reportagens no SBT Brasil que eu mais gostei de fazer. E isso ocupou o meu tempo, ao mesmo tempo que eu tinha que me preparar muito para aquela final. E eu foquei nisso, foi como se eu entrasse numa bolha de concentração. Eu me fechei um pouco, sabe, para estudar e para viver aquilo. Como eu estava vivendo muito presente, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, e a gente chegou no Rio de Janeiro, já foram várias entradas, acho que eu entrei 7 ou 9 vezes ao vivo, nesse momento eu comecei a trabalhar e foquei nisso. Foquei em trabalhar e esqueci do nervosismo. Aí eu fui dormir, acordei no dia seguinte, já era a final, que eu cheguei no dia 29, todo mundo conversando comigo, preocupada, e eu estava um pouco nervosa, e eu estava extremamente concentrada. Eu lembro de eu ter ido na cabine do Theo, conversado, né, algumas informações com ele, falei, Theo, eu não estou tão nervosa assim, e as pessoas olhavam, né, o que tá bem a Fernanda, que todo mundo achou que eu ia estar agitada, mas depois eu entendi o que foi, a minha ficha não caiu, a minha ficha demorou a cair para entender a dimensão do que eu estava fazendo, que eu estava tão concentrada em fazer dar certo, e aí eu entrei tranquila, fiz as entradas, começou o jogo, a gente fez 7 horas ao vivo, seguido ali, em pé, cansativo, mas, nossa, faria tudo de novo, valeu tão a pena. E no final do jogo, quando eu subi na cabine, o Jorginho veio falar comigo e eu desabei a chorar, porque aí foi quando eu entendi o que eu tinha feito. Fiquei muito emocionada, mesmo, foi algo lindo, assim, que eu quero viver de novo. O problema de você viver uma vez é que você quer de novo. E aquela decisão, muita gente critica assim, mas o jogo foi feio. O jogo não foi aquela coisa. Mas aí as pessoas às vezes não entendem que jogo único, não dá para fazer um futebol vistoso, nem sempre, nem todas as finais do mundo vão ser assim, se há de concordar comigo, né? Então,
André, eu até não falei isso em nenhuma entrevista, mas eu já esperava um jogo muito truncado. Primeiro, porque as duas equipes se conhecem muito bem. Segundo, que né, por ter esse conhecimento muito forte do adversário, eles iam saber anular o jogo um do outro. Então, foi um jogo que um conseguia anular o poder ofensivo de cada time. Isso aconteceu. E aí, a tensão que envolvia aquele jogo não deixou que a individualidade de alguns conseguisse sobressair para fazer a diferença ali no momento de finalização, né? Que é isso que a gente encontra muitas vezes em grandes jogos. Vai aquele cara que está com sangue frio e consegue fazer aquela finalização perfeita, né? Foi um jogo muito de emoções, mas por tudo que envolveu a final, por mais que tenha sido um placar magro, a questão de todo o pré-jogo, de quem ia jogar, as dúvidas, né, desfalques, a bolha que se fez também nas concentrações por causa da Covid, uma pandemia, algo que nunca se viu no campeonato de Conmebol Libertadores. Tudo que envolveu aquele jogo foi muito emocionante. Por mais que tenha sido um jogo truncado, né, que os times se anularam, que com um gol só, tudo que envolveu, e até mesmo a narração do Theo, eu falei isso com ele, o Theo trouxe essa emoção para a gente, que o torcedor estava sentindo. Não venham me falar, torcedores santistas e palmeirenses, que por causa do jogo, que estava ali, né, mais de boa, mas um conhecendo muito o outro, que não teve emoção. Foi tenso, sim. Foi um jogo muito tenso. Então, essas 7 horas que a gente viveu ao vivo fizeram a diferença assim, nessa emoção, por mais que eu já esperava um jogo dessa forma, né? Bem difícil. Foi um jogo difícil para os dois times. Foi extremamente difícil. Aliás, inclusive, um fato engraçado até, né? A narração do Theo do gol era muito curiosa, porque quando sai a jogada do Danilo, lá no meio-campo, ele faz a abertura para o Rony, lá para a direita, e ele faz o cruzamento lá para a área, na segunda trave, para o Breno Lopes fazer o gol. Na hora de narrar o gol, eu não sei o que aconteceu. Que ele errou o nome do Breno Lopes. Que é isso, Brasil? O que aconteceu aquilo ali? O Té chegou a falar para você depois que sobre o erro do nome na hora do gol? Nem tchum. Não, não, mas o ao vivo, gente, o ao vivo é uma coisa muito da emoção, sabe? É difícil fazer o ao vivo. Então, às vezes nas transmissões pode acontecer um erro ou outro. Eu mesma vou te falar que, para mim, estava tudo certo, não teve nada, porque ali, quando se vive, é uma coisa única. Sabe, você ter o dom para narrar um momento que você não se prepara para ele, assim, não de informação, que a gente chega abastecido para acontecer qualquer coisa que a gente está pronto. Mas não dá para prever o que vai acontecer, né? Até mesmo quando a gente fala no dia a dia, né, fala com o coração, fala com a alma, a gente não consegue medir muitas coisas, né? Então é um desafio. Ao vivo é uma coisa de louco. Transmissão, para quem faz, sabe que é, é uma coisa que só quem tem muito sangue frio consegue, viu? Mas o bom disso tudo é que essa final agora, ela serviu para todo mundo aprender, a entender como é que funciona, a maneira como vocês estão fazendo. E tanto que eu estou vendo aqui no cantinho da tela o quadro, né, com a Libertadores, né, Ah, do SBT, né? Então, tipo é. assim, eu acho muito legal essa sintonia que todo mundo está fazendo. Lógico, falta muita coisa? Falta. Talvez um pré-jogo maior, que muita gente tem pedido, né, nos jogos, inclusive durante a fase de grupos, né, que era uma coisa que deveria ter acontecido. Um pós-jogo também, minimamente ok, né, que é uma coisa que muita gente está pedindo também, até para a gente ouvir os personagens, para a gente entender tudo que está acontecendo, até a própria entrevista coletiva dos técnicos também. A questão de você lidar com o telespectador que está em casa, tudo isso está acontecendo, porque é aquela coisa. O público de TV fechada é completamente diferente do público de TV aberta. Mais pessoas, mais responsabilidade. As pessoas falam muito da questão do. Ah,
tem alcance, não tem alcance nacional, disso, daquilo? Acho que é muito relativo, né, ô Fernanda? Porque se você está fazendo um jogo para um país todo, você sabe que muitas pessoas vão estar assistindo ali. Mesmo que não seja, sei lá, 10 mil pessoas ou 20 mil pessoas, você sabe que tem muitas pessoas ali. Eu acho que essa é a maior diferença em relação à TV fechada, não? São veículos diferentes, com características bem peculiares. Eu acredito, André, que assim, o que a gente fez na final mostrou que a gente está realmente muito dedicado para o nosso telespectador. Nós fizemos o maior pré-jogo da história da TV nacional aberta. Nunca ninguém fez algo como a gente fez, sabe? Foi algo grandioso. O espaço que o SBT nos deu e a forma como tudo se desenrolou foi demais. A gente está no núcleo que se formou e que está com muita vontade de dar certo, né? Já deu certo, né? Já está dando certo. E a gente vai chegar com mais e mais força e mais novidades, sempre com a vontade de fazer, levar o nome do SBT ainda mais longe no esporte e de crescer, né, o esporte aí na grade da emissora. Claro que sempre com muito respeito, muito cuidado e com muita determinação. Então, acho que a final foi um grande jogo para quem assistiu, para quem escolheu estar com a gente, né, nesse momento. E aí você me pergunta, né, como que vai ser futuro, Libertadores. Eu só posso falar, continuem com a gente, que temos muito a ser feito ainda. A gente está muito animado. Inclusive, né, o Marcelo Luciano ele faz uma pergunta para você que é o seguinte: e as expectativas para essa nova fase? Se teremos alguma possível ampliação do time de esportes e tal, toda aquela coisa que todo mundo está se perguntando, todo mundo certamente te pergunta para você, certamente nas redes sociais. Então, já que ele fez a pergunta, eu vou passar para você responder. Então, a Libertadores segue com a gente, né? No SBT, a gente já está se preparando para essa nova edição. Agora, o que vem por aí no SBT do esporte, eu não sei. Tem que ver com o SBT, entendeu? É com a galera do SBT, não vamos me comprometer. Ó. Exatamente, exatamente. Aliás, eu queria falar com você sobre a questão que você fez a locução da retrospectiva, né? Isso. Esportiva agora no final do ano. Como que surgiu essa ideia aí de de te chamarem para fazer essa parte esportiva da Retro agora em dezembro? A gente estava já com esse núcleo de esporte e informação, eu tinha acabado de chegar e tinha feito as reportagens. E o legal foi que a turma viu, né? Nossa, vai ser uma mulher que vai narrar para a gente. Né? Nos outros setores nós tínhamos homens ali narrando e eu fiquei muito honrada em ter a minha voz ali no esporte, numa retrospectiva. Não é fácil você narrar fatos que uma hora são muito alegres, uma hora são tristes, né? Foi um exercício mesmo de locução, de voz, que eu fiquei muito feliz, emocionou a minha família demais, porque quando você vê que consegue fazer ali nesse nível, né, que o SBT produziu essa retrospectiva, nossa, foi só alegria, foi uma baita de uma recepção, né? Colocar a sua voz ali na retrospectiva da SBT, que honra, nossa, foi demais. O curioso, né, que nesse ano de 2020 para 2021, é tudo questão de fase, tudo questão de adaptação, é tudo questão de transformação. Agora vamos ter aí a vacina aí para, pelo menos, Amém. se Deus quiser, para tentar voltar à normalidade aos estádios, quem sabe voltar a ter mais entrevistas dentro do campo, né? Porque essa final agora, né, foi uma exceção da exceção, né? Acredito que a Conmebol vai seguir com aquele modelo que tinha feito antes da decisão, né? De botar os repórteres num espaço específico e não ter a entrevista na beira do campo, né, ô Fernanda? É isso que deve acontecer para essa fase de A grupos? gente ainda não sabe, né? Porque está tudo se estruturando, está tudo se formando. A gente também está se preparando para essa Libertadores agora, mas a gente vai ter que esperar, sabe? A gente está vivendo uma pandemia. Não sabemos como tudo vai ser. Enquanto todo mundo não estiver vacinado, a gente vai ter que lidar com isso de uma forma muito calma, muito tranquila.
Então, vamos esperar para ver como que tudo vai acontecer. A gente respeita muito a forma também que é colocado ali dentro do gramado. Se tiver que ficar na arquibancada, como já ficamos, se tiver oportunidade de entrar no gramado também, maravilhoso. Mas eu acho que o principal que a gente tem que falar agora é o respeito e o cuidado com todo mundo que está envolvido, porque cada um tem suas famílias, tem sua família, cada um tem a sua vida, a sua responsabilidade. A gente se preserva demais, assim, cada transmissão a gente faz teste, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem, né, no momento em que está todo mundo se resguardando, a gente ter que ir para um evento esportivo. Vamos esperar, vamos ver como que vai ser e que seja feita da melhor forma. Estamos chegando na reta final da entrevista. Eu queria, antes de qualquer coisa, perguntar para você uma história que virou meme, né? Todo mundo fez zoação, todo mundo fez aquele auê maravilhoso, né? Que é a história do Todos em Pé, na semifinal contra o River Plate de Palmeiras lá no Allianz Parque. O que aconteceu? Eu não sei se eu posso contar, quem tem que te contar isso é o André Galvão. Porque ele estava na arquibancada, né? Ele não estava na beira do campo. Eu vi tudo, eu sei de toda a história. Meu Deus! Qual foi a sua reação? Não, na verdade, eu compreendi muito o que aconteceu, porque nós tivemos um pequeno problema técnico. Quem pode contar melhor é o André Galvão, depois na entrevista ele conta. Aliás, ele está convidado a participar desse programa aqui. Se ele estiver assistindo a esse programa, por favor, o senhor André Galvão, participe desse programa. Diga de passagem. Vai prossiga. Então, e aí virou um meme, aconteceu uma falha técnica ali no microfone do André, né, no retorno dele, e aí ele acabou falando, né, para não perder, que a gente tem um time ali no momento que a gente é chamado pelo narrador, e aí aconteceu dele repetir várias vezes para que a informação não ficasse, né, ausente aí para o telespectador. Foi quando virou o meme, e foi um meme muito curtido, que a gente também, né, a princípio, não sabíamos que ia virar meme, mas o que comprovou a audiência daquele jogo, né? Afinal, tanta gente compartilhando, estava ali ligado no SBT, e foi engraçadíssimo depois, porque a gente viu, né, eu, o André já preocupado, a gente conversou, falei, André, se virou meme, tudo bem, a vida é assim, né? A vida é um meme também, a gente vai virar meme, querendo ou não, a gente vai virar meme, não tem jeito. E aí a gente se divertiu com a história e acabou usando muito na programação do SBT. A gente fez do limão uma limonada. Você falou numa live no Instagram sobre por conta da final da Libertadores, você lembrou a história da TV Cruzeiro, numa época que você tinha o William no Cruzeiro e o Marinho, né? O Marinho, que inclusive perdeu um amigo agora, né? Que jogava no futebol português, né? Que fazia parte daquele elenco que ele estava, né? Agora no começo do ano. Sim. Então eu queria que você falasse essa história, né? Porque você entrevistou o Marinho agora, recentemente, para a SBT, né? Sim. Agora no final do ano passado. Como é que é isso? Como é que foi reencontrar esses jogadores? Muito doido, viu? Porque eu os conheci no início da minha carreira e especificamente os dois foram jogadores muito gentis comigo, pessoas que são do bem mesmo, pessoas que sempre foram generosas em conversar, em serem solícitos, porque nós que somos repórteres, a gente incomoda muitas vezes, né? A gente pede entrevista, não sei o quê, e aí eles sempre foram muito bacanas comigo, pessoas do bem, e foi o início da minha carreira, eu estava aprendendo muita coisa. O primeiro contato que eu tive com o William foi na IPTV, um jogo do Palmeiras e Ferroviária, e eu consegui chegar a entrevistá-lo. Falei, William, você lembra de mim? Ele, poxa, que legal. E eu lembro quando eu saí da TV Cruzeiro, o William foi uma das pessoas que, quando eu me despedi, eu falei, William, tchau. E aí ele falou assim, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Cuiabá, para Mato Grosso. Aí ele, você vai fazer o Luverdense na B? Eu lembro disso, que ele conversou comigo na escadinha lá do Cruzeiro. E aí, depois eu encontrei o Marinho. O Marinho foi um dos personagens que me marcou muito, assim, na minha trajetória, porque ele me deu uma chuteira, né? Eu joguei o jogo de imprensa
foi assim, o Mano Menezes, todo final de ano, faz um jogo, imprensa e comissão técnica. E aí, eu lembro que nesse primeiro jogo, o Mano me chamou para fazer parte do elenco da comissão. E eu entrei para jogar e o David estava na lateral, fez um lançamento para mim, eu já peguei na banheira e meti um gol. Só que a chuteira que eu estava usando, porque eu não tinha chuteira na época, era do Marinho, que o roupeiro pegou lá no vestiário e me emprestou. Chuteira de menor número era do Marinho. A chuteira 38, eu calço 36. E aí eu falei, pô, Marinho, você me emprestou a chuteira, eu fiz gol no amistoso. Falei, mentira, eu acabei de usar essa chuteira aqui no treino, isso no dia seguinte. No treino eu fiz 2 gols. Peraí, vou te dar um presente. Foi lá, pegou uma chuteira e me deu, autografou. E eu fiquei assim, sabe, admirada pelo gesto dele, pela generosidade. Ele sempre foi um cara muito engraçado e muito bacana. E quando eu tive a oportunidade de encontrá-lo, foi aqui no SBT, nós dois, em momentos diferentes da carreira, graças a Deus conseguimos, evoluir e falar, oi, tudo bem? Estamos aqui agora de novo, né? Olha como que o mundo do futebol dá voltas e a gente sempre se encontra. E falar que naquele momento ele foi bacana comigo e agradecê-lo também por ser bacana no SBT e ter tirado um tempo para, enfim, conversar lá na entrevista. O mundo do futebol é isso, a gente sempre está se reencontrando, dá muitas voltas e isso é muito legal. Eu fico muito feliz de reencontrar esses jogadores. Muito bem. Fernanda, eu queria muito te agradecer pela sua gentileza, pela sua generalidade. E eu costumo dizer que é muito raro nesse meio, né? A gente vê pessoas com tão bom coração, com tão boa vontade de trocar ideia, de a gente aprender um pouco de como que é a comunicação, porque a gente sabe que esse meio ela é muito gigante, né? E ao mesmo tempo ele é muito abençoado, né? Porque a gente costuma dizer que quando a gente reza cada noite, você tem que sempre agradecer a Deus por conta de mais de um dia que você conseguiu estar, que você pôde estar, você está para a história da televisão no Brasil, você está na história da América Latina. Né? Tudo que você está fazendo até agora é só o começo, não é nem apenas um meio, nem apenas um final, é um começo muito gigantesco na sua história. E eu sei que tudo que você está fazendo hoje é fruto do seu trabalho, da sua vontade, da sua garra. O SBT, que é uma casa também espetacular para futebol do Brasil, que estava precisando muito há muito tempo, depois de 17 anos, voltar a ser um momento muito especial. Então, você tem todo o sucesso do mundo, todo o carinho que eu tenho pela sua pessoa, virei mais seu fã ainda, mais seu fã ainda. E quando você quiser, você pode voltar mais vezes. E quando eu tiver a oportunidade de eu estar no estádio e eu ver você, eu vou fazer questão de tirar uma foto, porque você é uma pessoa sensacional, assim. Não é fazendo média, não é fazendo clichê, não é fazendo, né, uma média com ninguém. É uma verdade, uma sinceridade que eu aprendi muito, né, desde que eu pude ajudar o Deva, né? Em 2016 até hoje, isso me toca muito, isso me emociona muito. Então, quando eu vejo alguém que tem essa simplicidade, essa vontade de trocar uma ideia, de aprender um pouco, isso para mim não tem preço nenhum, não tem, não importa a grana que tenha na vida. Porque a gente sabe que a nossa vida é material, a nossa vida ela é muito preciosa para ser vivida. Então, tudo que você está fazendo é muito merecido e eu te desejo muita sorte agora nessa Libertadores 2021 que vem chegando por aí agora no dia 9 de março, nessa fase preliminar, com a fase de grupos, que tudo dê certo. Você é muito gigante para toda a comunicação. Obrigada de coração, viu? Obrigada de coração mesmo. Eu fico muito feliz de estar falando com você, queria agradecer o carinho, né? Você sempre está postando, sempre está dando informação para a gente, isso é muito legal. E agradecer todo mundo que está acompanhando. Eu estou muito feliz por esse momento da carreira. Jamais poderia sonhar com algo tão legal, sabe? Eu estou vendo muito mais do que eu pedi, então gratidão mesmo. E bora seguir que tem muito evento esportivo, se Deus quiser, e que passe essa pandemia, que esteja todo mundo saudável, seguro, né? Em casa. Sem dúvida nenhuma, viu, Fernanda?
Um grande abraço para você e estamos nós juntos sempre. A você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela grande audiência, pela grande companhia e continue ligado. Rádio FT, a casa do futebol internacional. Tchau.